nosso assunto hoje são as memórias específicas utilizadas nos microcontroladores PIC, né? Então, a memória de programa, de dados, os registradores, set de instruções, o stack, que é uma pilha específica lá da memória, e o projeto que quem está gostando de trabalhar com microcontrolador, hoje tem um projeto muito legal, muito interessante, que é um gerador de sinais, tá? Eu sempre, esses projetos que eu passo para vocês, pessoal, são projetos que é um embriãozinho que pode virar projetos futuros de vocês de TCC, tá? Então, esses projetos aqui, que toda aula eu estou passando para vocês, são ideias, tá? Ideias básicas, que muitas dessas ideias acabam se tornando projetos de TCC, principalmente esse aqui de hoje, ó, um gerador de sinais, tá? Então, falando aqui das memórias dos microcontroladores PIC, então, nós temos a CPU, né? E sempre quando eu tenho a CPU, o que a CPU faz? Ela tem a ULA, que é a unidade lógica e aritmética, né? Então, a CPU, ela executa as instruções, né? Ela executa operações lógicas e aritméticas. Só que para que ela execute instruções, operações lógicas e aritméticas, ela precisa de uma memória de dados e uma memória de programa, né? A memória de dados é do tipo RAM, a memória de programa é do tipo ROM. Então, para sistemas que processam informações, nós sempre temos que ter esses dois tipos de memória, né? Juntamente com uma CPU. Agora, nós temos uma característica da arquitetura de barramentos Harvard, né? Então, a arquitetura Harvard é justamente essa aqui. Eu tenho um barramento, ó, dedicado para a memória de programa e um barramento dedicado à memória de dados, né? Então, isso aqui caracteriza a arquitetura de barramentos Harvard. Então, uma visão macro aí do microcontrolador, nós temos a CPU, que é o cérebro, né, que executa todas as instruções lógicas e matemáticas. Esse cérebro, ele trabalha com alguns registradores chaves, tá? Que é o working, o status e o option, né? Esses registradores eu vou falar um pouquinho no final lá dessa apresentação, mas esses registradores, eles são importantes para quem faz programação a nível de máquina, que é a linguagem assembly. Vocês que programam com linguagem de alto nível, não vão visualizar esses registradores, tá? É o nosso compilador, é a heurística do compilador que vai trabalhar com esses registradores aqui. Então, se vocês compilam um código lá no microC e abrem aquele arquivo ASM, no arquivo ASM vocês verão esses registradores lá, que o compilador que está manipulando os dados desses registradores aqui. Nós precisamos de um oscilador, né? Então, o oscilador ele gera todo o sincronismo de todos os circuitos, né, do nosso microcontrolador. Nós precisamos uma memória de programa que mantém as instruções de programa para dizer à CPU o que ela vai fazer, né? Então, inclusive essas instruções elas são programadas já pelo fabricante. Nós precisamos uma memória de dados que armazena dados, ó, sob controle das instruções, né? Aqueles dados que eu estou manipulando para armazenar resultados de operações lógicas, resultados de operações aritméticas, né? Então, essa memória é importante nesse quesito aí, que os registradores e as instruções vão utilizar essa memória para armazenar esses dados aí temporários que ela está processando. E a memória de programa, ela é do tipo flash, ela é não volátil, né? Então, é uma memória ROM. E a memória de dados é uma memória volátil, então ela é do tipo RAM. Essas características de memórias vocês já viram também a aula passada de uma maneira mais genérica, né, de memórias. Hoje o foco é trabalhar com as memórias que o microcontrolador utiliza, tá?
Então, vamos falar da memória de programa. Aí tem o destaque aqui, é a memória, né, que está lá do lado esquerdo, lá daquele desenho aí no slide anterior. A memória de programa do PIC16F, então, o nosso modelo de estudo, né, que é o 16F877A, então, esse material está focado nele a nível assim de quantitativo, né? Então, se eu estou falando que a memória ela tem 8 KB, né? Então, é referente a esse modelo de estudo nosso. Ah, mas e se eu trabalhar com outro PIC? Não tem problema, é só pegar o datasheet dele, eu vou mostrar uma tabela aqui de datasheets de alguns outros PICs que vocês vão identificar facilmente a quantidade de memória que tem nos outros, né, microcontroladores. Então, o do PIC 16F877A, ela é de 14 bits, ela é do tipo flash, é uma memória regravável eletronicamente com escrita rápida, né? Daí vem o nome flash. Essa memória pode ser dividida em algumas partes básicas, então nós vamos ver um desenho dela, de uma pilha, onde nós temos o vetor de reset dela, né, que vai ser o endereço 0, é onde, quando eu gero quando eu ligo o microcontrolador, ele vai para o vetor de reset, que é o endereço que está aqui, 0, né? Ou após um reset. Se eu gero um reset, ele também volta para cá, para o endereço 0. Né? Então, é no startup, que é quando eu ligo, ou no reset, o vetor de reset vai ser né? O nosso código vai para o vetor de reset, que é o endereço 0. 0x é que é hexadecimal, né? Esse 0000 está no sistema hexa. Existe também um vetor de interrupção nessa memória, tá? É claro que o assunto de interrupção ainda é um assunto que a gente vai abordar. Então, ele é um recurso de baixo nível que é utilizado frequentemente ao se trabalhar com o PIC e com microcontroladores. O vetor de interrupção é muito importante para a gente conseguir trabalhar com todos os periféricos de uma maneira mais justa, compartilhando o processamento de dados lá da nossa unidade de processamento, né? Então, eu compartilho o processamento com os periféricos, utilizando vetores de interrupção. O PIC 16F877A possui 15 tipos diferentes de interrupções, que são 15 periféricos que nós temos, cada periférico gera um tipo de interrupção. Entretanto, quando qualquer uma delas acontece, considerando todas as condições necessárias favoráveis, o programa será desviado para um ponto específico. E esse ponto específico vai ser esse vetor de interrupção. Nesse local deve ser adicionado rotinas que tratarão a interrupção solicitada. Como na maioria dos microcontroladores PIC, para o 16F877A, esse vetor é o endereço 4 em hexadecimal. Então, a memória de programa, ela tem 14 bits, ela é dividida em páginas, tá? 4 páginas, isso aí facilita endereçamentos, né? Quando eu faço essa divisão por páginas. Ela armazena as instruções, ou seja, diz a CPU o que ela tem que fazer, como que ela tem que executar as instruções. O tamanho depende do microcontrolador. Nós temos aquelas instruções do tipo RISC, né? Então, as instruções do tipo RISC, elas não mudam o tamanho delas, né? Então, elas são de 14 bits. Uma instrução é um endereço de memória, de programa, e ela tem essa divisão em páginas, né? Por que é necessário paginar essa memória de programa? Então, nós temos a página 0, página 1, página 2, página 3, né? Então, como as instruções são de 14 bits, temos apenas 11 bits para fazer endereçamento, né, para essa memória flash. Então, nós temos para cada página, olha só, 2 elevado a 11, que é 2048 endereços, né? Então, lembrando do barramento de endereço da aula passada, o barramento de endereço, ele é o que aponta para uma gavetinha, e dentro dessa gavetinha eu tenho uma informação, né? Então, nessa página aqui de exemplo, a página 2,
nós temos 2.048 gavetinhas e cada gaveta vai ter um espaço armazenado, códigos lá que eu vou ter, né? No nosso caso, na memória de programa, eu vou ter lá o meu código executável aqui, né? E com isso eu consigo ter essa divisão em páginas, e cada página tem o seu endereçamento inicial e final, ó. Endereço inicial e final da página 0. Endereço inicial e final da página 1. Então, fazendo a diferença, né, desses endereços, vocês sempre vão chegar nesse valor aqui, ó, né, de 2048. Página 2, o inicial e o final, e página 3, o inicial e o final, né? Então, a memória do PIC16F877A, arredondando, né, ela tem 8K, né? 8K de endereços, né? Então, é uma memória de 8K. A família 16, a maioria tem essa quantidade. A família 18 já dobra o tamanho da memória de programa. A memória de dados é a que fica do lado direito naquele desenho lá do começo aqui dessa apresentação. A memória de dados, ela é do tipo RAM, serve para armazenar variáveis e os registradores utilizados pelo programa. Esta memória armazena dados de 8 bits. Pode-se ainda dividi-la em 2 grupos. Então, a memória de dados, ela tem os registradores especiais, que nós não conseguimos mudar o endereçamento desses registradores especiais. Esses registradores já são definidos pelo fabricante o endereçamento deles. Já já vocês vão conhecer esses endereços aí e esses registradores especiais. Vocês já trabalham com eles. E nós temos os registradores de uso geral, né? Os GPR. Esses aqui que são utilizados para armazenar aqueles dados que eu comentei que as instruções usam para manipular dados aritméticos, dados booleanos, né? Então, são registradores, como o próprio nome está dizendo, né? De uso geral. Um registrador é um circuito eletrônico que consegue memorizar o estado de um byte. Então, olha só, quando a gente fala de registrador, eu tenho como característica o armazenamento de 1 byte para esse tipo de memória, né? Para esse tipo de PIC que trabalha com barramento de dados de 8 bits. Por isso que nós temos 1 byte aqui. Então, é um circuito eletrônico que armazena. A aula passada, vocês viram que esse circuito eletrônico que armazena dados é o flip-flop tipo D. Né? O flip-flop tipo D de dado, ele que é usado para que a gente consiga, né, armazenar 1 bit, né, por flip-flop tipo D. Cada flip-flop tipo D, eu armazeno 1 bit. Então, aqui no caso desse exemplo, eu precisaria de 8, né? Então, eu tenho, com esse circuito de flip-flop, esse circuito eletrônico, eu tenho a minha memória, que também é conhecida como registrador, né? Quando a gente fala de registrador, eu estou manipulando dados de memória. Vamos supor que isso aqui fosse o port D, com esses valores aqui. Então, eu teria armazenado valores no port D, e o port D é um registrador. E aí, falando inclusive de port D, o port D é um registrador com essa característica aqui, ó, especial. Né? Então, os registradores especiais, eles são usados, ó, pelo microcontrolador para a execução do programa e processamentos da unidade lógica aritmética, ULA. Esses registradores podem ser escritos e lidos tanto pelo usuário quanto pelo hardware, e servem também para a configuração de muitas funções e para a utilização de todos os periféricos. Então, com esses registradores especiais, eu configuro funções e periféricos principalmente, né? Aquelas chavinhas que nós estudamos na aula passada de pinos de I/O. O pino, quando ele é configurado como entrada, quando ele é configurado como saída, né? Tem aquela diferença dos circuitos internos, que eu tenho que manipular umas chavezinhas lá que são
na verdade, transistores, essas chaves. Então, eu manipulo com dados que eu coloco nesses registradores. Cada registrador especial tem um endereço específico, que ele é determinado pelo fabricante. O compilador permite o acesso direto por nome, né? Então, quando a gente está usando uma linguagem de alto nível, eu coloco o nome do registrador. Se eu estivesse trabalhando com linguagem de baixo nível, eu preciso saber o endereço desse registrador. No nosso caso, não. A gente utiliza o nome, né? Faz o acesso direto por nome. E agora, a segunda parte da memória de dados são os registradores de uso geral, né? Os GPR aqui, ó. Então, são áreas destinadas para o armazenamento de variáveis definidas pelo usuário para serem escritas e lidas pelo programa. O 16F877A possui 368 bytes disponíveis para uso geral. Portanto, seu programa não poderá manipular mais de 368 bytes de dados. Esse fato determina a necessidade de escrever códigos eficientes e que trabalhem com poucas variáveis. Então, é aquilo que eu até já comento com vocês, né? Quando a gente monta um código, aí você declara uma variável lá. Essa variável que você declarou vai utilizar qual espaço de memória? A memória de dados. Então, se eu vou utilizar uma variável para, vamos supor que ela vai contar até 100, um exemplo, né? Ela vai contar até 100, de 0 a 100. Então, eu vou declarar uma variável de 8 bits, né? Porque a variável de 8 bits, ela armazena de 0, né? Até 255. 255. E essa variável pode ser uma short int, pode ser uma char, né? Então, se eu pegar o short int, eu tenho uma variável de 8 bits. Se eu declarar como short int. Se eu declarar como char, também, 8 bits. Agora, se eu declarar como int, eu estou usando 16 bits. Mas eu preciso de 16 bits para contar de 0 a 100? Não. Eu preciso de 8 bits. 8 dá e sobra. Então, por isso que a necessidade de escrever códigos eficientes, né? Para não chegar num limite aqui de uso de memória, principalmente essa memória de dados aí. Como é que eu sei a utilização? Observem naquela janelinha do compilador, do microC, lá no final ele dá aquela mensagem lá que o código foi compilado com sucesso. Um pouquinho antes dessa informação, tem lá um percentual de uso de memória ROM e de memória RAM. Então, o compilador, ele dá essa informação, né? Então, quanto é que você está usando de memória ROM e quanto é que você está usando de memória RAM. Comecem a observar esses dados nas compilações, tá? Depois da aula de hoje, que vocês estão aprendendo a parte de memórias, né? Comecem a observar esses dados aí, para vocês terem ideias de quando vocês criam variáveis, a quantidade percentual de uso, né, dessas memórias aí. A memória de dados também é dividida em bancos, né? Então, ela tem 4 bancos também, né? Mas esse número de bancos vai depender do microcontrolador. Então, aqui eu tenho o exemplo para o banco 0, e esse banco, observem que parte dele é especial e parte dele é de uso geral. Embaixo, né? Opa. Então, eu tenho aqui tanto os registradores especiais quanto os de uso geral, né? Especiais, ó, controla os periféricos. Geral, armazena as variáveis do usuário e os resultados de manipulações. E ela tem 8 bits. Então, aqui nós temos o banco 0, banco 1, banco 2 e banco 3. Tá? Então, eu tenho 128 bytes em cada banco desse aqui. Agora, ele é dividido.
Então, observe que cada banco, parte é especial, parte é geral. Aqui, ó, parte é especial, parte é geral do banco 1, do 0, né, do 2 também e tal. Então, eu tenho também a divisão por bancos, tenho o endereço ó, de cada banco inicial e final, né? Esse aqui vai do endereço 0 ao 7F, esse aqui do 80 a FF e assim por diante, né? A memória de dados, né? Então, bancos de memória. Por quê? Com 14 bits de instrução, né? Então, na verdade, nós temos as instruções que ficam lá armazenados. Esses 14 bits, eles estão lá na memória de programa, tá? Apenas 7 bits são usados para endereçar um banco. Então, o registrador status armazena bits adicionais. Esse registrador status, a gente vai falar um pouquinho dele mais aí no final dessa apresentação, tá? Aqui nós temos um exemplo de uma instrução ADD, que faz soma, né? Então, essa aqui, instrução ADD, faz soma, e ele está se referindo aqui ao endereço da memória de dados que vai ser utilizada essa instrução. E ele está dando também, né, uma informação de 2 elevado a 7, que é 128 endereços que eu tenho em cada banco de memória de dados. Ou seja, cada banco de memória de dados, nós temos 128 endereços. A memória de dados, ela não chega nos K, né? Ela é pequena mesmo, a memória de dados. Os registradores especiais, vocês vão começar a entender agora o que são os registradores especiais. Olhem o endereço 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Olha lá, são os ports. Olhem os endereços 85, 86, 87, 88 e 89. Olha lá, são os tris. Vocês estão trabalhando mais com esses até o momento, né? Então, vocês trabalham com os ports e com os tris, né? Mas observe que temos vários registradores especiais e esses registradores são utilizados para configurar os nossos periféricos, tá? Então, os nossos periféricos, eles são configurados nesses registradores. Claro que tem muito registrador aqui que eu ainda não comentei, né? Mas conforme agora nós vamos entrando na configuração de periféricos, começando a aula que vem, a gente já vai começar a falar um pouquinho dos periféricos do microcontrolador. E cada aula vai começar a aparecer um pouquinho aí desses nomes aí desses registradores especiais. Então, onde é que eu tenho registrador especial? Olha só, os endereços, né? O port é um, o tris é outro, né? Temos o status, que eu falei, ó, que eu vou falar um pouquinho hoje, né? Desse registrador status. O registrador status está presente em todos os bancos de memória. Então, um registrador especial, olha só o que ele faz. Olha o que acontece quando vocês escrevem. Vamos imaginar que esse aqui é o tris. Esse aqui é o tris. Vocês escreveram lá no código lá. Tris B igual a isso aqui, ó. E ponto e vírgula, né? No final. Vamos supor que vocês configuraram o tris B lá no código de vocês. Olha o que vocês estão fazendo. Vocês estão configurando um circuito eletrônico. Então, o registrador especial, ele tem essa característica, né? Então, quando você está lá escrevendo, atribuindo um valor binário ou hexadecimal ou até decimal a um determinado registrador, que aqui eu estou dando como exemplo tris B, vocês estão configurando chaves de circuitos eletrônicos que tem lá no nosso hardware. Por isso que desde a primeira aula eu falei para vocês que o microcontrolador é um hardware programável. Então, olha só, com o código, com um software, vocês estão programando um hardware, né? Então, aqui eu acho que esse desenho
clarei um pouquinho mais aquela ideia de como é que eu programo um hardware, né? Dessa maneira. E aqui nós temos os registradores especiais do PIC16F877A, todos eles, e os gerais. Os gerais são os que estão em amarelo. Então, se a gente somar todos os registradores gerais, nós teremos 368 bytes de uso geral. Lembrando que o uso geral são as variáveis que a gente vai criar, são os dados temporários que as instruções precisam manipular, né? E os outros aqui, ó, são os especiais, né? Que nem eu falei aqui, ó, dos ports, ó, os ports aqui, né? Ó. Deixa eu ver. Ó, o ADCOM 0 tá aqui. Ó, os tris aqui. Eu tô focando mais os que vocês estão utilizando. Né? Ó, o ADCOM 1 tá aqui. Durante agora as próximas aulas, nós vamos trabalhar com mais registradores aqui. Ah, mas precisa decorar isso? Claro que não, né? Então, vocês vão, claro, utilizar aí o datasheet, né? Para relembrar aí configurações futuras de periféricos. E, claro, o nosso modelo de estudo é esse aqui, o 16F877A. E se futuramente vocês trabalharem com outro? Claro que tem que abrir o datasheet e achar, né, os registradores específicos dos periféricos que vocês vão querer trabalhar. Aqui nós temos lá no datasheet, todo o datasheet vai ter uma tabelinha com um resumo das memórias. Então, no 16F877A, olha só, esse destaque aqui é para a memória de programa, então ela tem 8K, arredondando, né? A memória de dados, que é a RAM, ela tem 368 bytes. E nós temos uma terceira memória, que é a EEPROM. Tá? Essa memória EEPROM, ela é de 256 bytes. É uma memória também que a gente não perde a informação. Quando eu utilizo essa memória, eu posso desligar o microcontrolador, que eu não vou perder as informações. Então, essa memória é muito usada para projetos onde vocês querem salvar ajustes que você fez nele e quer manter ele salvo, esse ajuste. Ou até informações de produção. Vamos supor, eu estou produzindo um produto. Opa, parei, terminou o meu horário aqui de trabalho, desliga tudo, no dia seguinte você continua. Então, você armazena nessa memória, claro, você vai criar rotinas, né? Que toda vez que você for parar, sei lá, o seu processamento lá, o seu projeto, você armazena os dados, né, atuais dele. Toda vez que você for ligar, você recupera os dados. Então, é uma memória que tem várias utilidades a EEPROM. Agora, vamos passar para a família 18. Ó, a família 18F4520, a memória de programa dobra de tamanho, ó, vai para 16K, arredondando, né? A memória RAM, ela mais que dobra aqui, né? Ela, de 368, ela foi para 1536, né? 4 vezes a mais, aí, mais ou menos, né? A EEPROM mantém o mesmo valor, ó, 256. Esse é o 18F4520. O 16F877A e o 18F4520, eles têm a mesma pinagem, né? Então, o que significa isso? O RA0 do 16F é o mesmo RA0 do 18F4520. É o mesmo pino. Então, ele é utilizado para vocês fazerem upgrade de hardware. Então, se você tem lá um kit com o 16F877A e quer fazer um upgrade de hardware, você tira lá o 16F877A e coloca esse aqui no lugar. A pinagem é a mesma, não vai mudar nada. Agora, vocês vão ganhar mais memória, né? Então, um dos detalhes que vocês vão ganhar é mais memória. Claro que tem outras características aqui que vocês vão ganhar aqui usando, né, esse 18F4520.
O 18F4550 também usa a mesma pinagem. Qual é a vantagem desse carinha aqui? Os PICs de final 50, eles têm USB nativo. Ele tem porta USB nativa lá, tem o D+, e o D- das portas USBs. Então, vocês conseguem uma comunicação USB direta com eles, tá? De memória, memória flash é 16K, é o mesmo valor. Agora, a memória RAM aumentou mais ainda, pessoal. Ó, 2048 foi de memória RAM. A de EEPROM manteve a mesma, 256 bytes. Falando agora um pouquinho do registrador status. Então, esse registrador é aquele registrador que está diretamente ligado com a CPU. Né? Então, o registrador status, ó, ele contém o estado aritmético do registrador W, que é o work de trabalho, o estado de reset e os bits de seleção de banco de memória. Né? Então, ele tem essas informações aqui para cada bit. Né? Então, cada bit desse aqui representa, né, o estado aritmético do registrador de trabalho, que é esse W, que é o work, o estado do reset e bits de seleção. E esse registrador, o status, olha só, ele está diretamente ligado com a unidade lógica aritmética e com o registrador W. Né? Então, esse registrador ele é muito importante para quem faz programação de baixo nível, que eu falei para vocês, no caso, linguagem Assembly. Né? Então, quem trabalha com linguagem Assembly tem que fazer o gerenciamento desses registradores, mesmo no quesito de escolha de banco de memória, né? Por quê? O registrador status, eu tenho características dele aqui de estados sleep do microcontrolador, que é o power down. Esse sleep é uma característica de economia de energia, né? Todo microcontrolador eu posso colocar ele para dormir. O que é colocar o microcontrolador para dormir? É colocar ele no modo de economia de energia. Né? Então, não sei se vocês observam em alguns equipamentos, tipo impressoras de médio porte. Impressoras de médio porte, se ninguém está usando, ela entra em economia, né? Porque tem lá uma área de fusão da máquina que ela fica gerando muito calor, isso consome muita energia. Se ninguém está usando, eu tenho que desligar isso aí e entrar no modo economia, né? Um exemplo. Temos o controle do Watchdog Timer também nesse registrador status. Temos um bit de overflow, né? O byte de overflow, que é esse carry aqui, que faz parte do registrador status. Né? Temos o overflow do nibble, né? Que são um conjunto de 4 bits. E temos resultados de zeros da ULA, quando ela faz comparações. Temos também o endereçamento da memória de dados. Então, quando a gente fala de endereçamento de memória, eu também teria que fazer endereçamento pelo status. Então, aqui eu posso escolher o banco 0, 1, 2 e 3 da memória de dados, ou fazer um endereçamento indireto, que ele endereça os bancos 0 e 1 e 1 e 2. Ah, mas eu uso isso aqui na linguagem alto nível? Não. Na linguagem alto nível, nós não usamos isso aqui. Então, isso aqui é só para vocês conhecerem, tá? Esse material, para vocês conhecerem que existem esses registradores. Esses registradores eram muito utilizados antigamente quando a gente programava em linguagem Assembly. Então, linguagem Assembly, eu que tenho que determinar os bancos de memória que eu vou utilizar. Então, a linguagem alto nível, o nosso compilador que faz isso. Né? O nosso compilador que está manipulando todos esses dados aqui. Cada código compilado lá no microC, vocês podem abrir lá o .asm. O .asm, vocês terão essas informações desses registradores dentro daquele arquivo lá, que quem gerou aquele arquivo é o microC, né? É o compilador do microC. É a heurística de compilação, né, do microC.
7 de instruções. Então, aqui nós temos 35 instruções. E são todas do PIC 16F877A. O PIC 16F877A possui 35 instruções e com essas 35 instruções, nós criamos tudo que a gente quer. Tipo, fazer um LED piscar, criar o delay, fazer o teste de botão com if, né? Fazer o laço infinito do while, né? Então, nós utilizamos essas instruções para isso. Agora, nós utilizamos isso ou o compilador que utiliza isso? O compilador, né? Então, voltando à mesma frase que eu falei do slide anterior. Quem usa essas instruções é quem programa em Assembly. Quem programa em Assembly utiliza, claro, essas instruções. Entrem lá no .asm, numa determinada compilação que vocês verão esses nomes aqui, né? E essas instruções, vamos ir no próximo slide, que essas são as instruções do PIC 16F877A tirado do datasheet. Então, aqui nós temos as 35 instruções. É que essa tabela tem um detalhezinho a mais aqui, né? Essa coluna ciclos. O que é esse ciclo? É o ciclo de máquina, tá? É o CM. O que é o ciclo de máquina? É o tempo necessário para executar uma instrução. Lembrando que para um cristal de 8 MHz, né, 8 MHz, vocês aprenderam a fazer a conta do ciclo de máquina. Quanto que é o ciclo de máquina para 8 MHz? 0,5 microsegundos. Né? Então, o ciclo de máquina para um cristal de 8 MHz é meio microsegundos, que é esse ciclo aqui de cima, ó, tá? O que significa isso, esse 1 aqui? Significa que o ADD, o que é o ADD? É a adição. Então, é uma operação matemática de adição, ela leva um ciclo de máquina para te dar o resultado. Né? O que é o AND? É o AND lógico, né? É uma operação lógica, também um ciclo de máquina. Temos clears, né? Clear é colocar em zero, né? Temos complementos, temos decrementos, temos incrementos, né? Temos OR, lógica OR, temos movimentações, temos o NOP, ó, NOP é no operation. O que é no operation? É para gastar tempo, né? É uma instrução que não te dá nenhum resultado, mas ela gasta, se vocês olharem aqui, ó, ela gasta um ciclo de máquina. Então, os delays feitos no assembly, eles são feitos com NOP. Eu preciso ficar repetindo vários NOPs para gerar o delay no nosso código. Né? E cada NOP é esse tempo aqui, ó, meio microsegundo, né? Tem uma informação aqui, ó, de 1 entre parênteses 2. Então, dependendo, essa instrução aqui, ela pode ter um ciclo de máquina ou 2, né? Observem que aqui, ó, na parte de desvios, tem algumas instruções que nem o call. Call é um desvio que eu faço no meu código. Todo desvio, eu vou ter 2 ciclos de máquina. Um detalhe aí para vocês interessante, né? GoTo, ó. GoTo é um desvio também que eu faço, 2 ciclos de máquina. A Rectify, a gente vai falar do Rectify na aula de interrupções. 2 ciclos de máquina, né? Return, 2 ciclos de máquina. Outro return, 2 ciclos de máquina. Então, observem que a maioria dos desvios, instruções de desvios, elas levam 2 ciclos de máquina. E o restante, 1 ciclo de máquina. Então, é fácil a gente calcular tempos, né, de processamento de informações. Porque nós temos esses dados aqui informando quantos ciclos de máquina cada instrução leva para fazer. Né? Então, a maioria é 1. Com as instruções de salto, são 2. Né? 2 ciclos.
Mas essas instruções vão aparecer lá no arquivo .sm ou quem faz programação em linguagem assembly ou linguagem de máquina. A pilha, o stack, é uma parte da memória que ela é usada para retornar endereço, para armazenar endereços de retorno, né? Então, a pilha é um local fisicamente separado da memória de programa, onde serão armazenados os endereços de retorno quando utilizarmos instruções de desvio para rotinas ou funções. Quando o programa é desviado para o endereço de uma rotina através de uma chamada de função ou interrupção, o endereço seguinte ao ponto que estava sendo executado é armazenado na pilha, para que, ao fim da rotina, o programa possa retornar novamente ao ponto em que estava. Essa teoria da pilha, pessoal, eu vou falar melhor dela na aula de interrupção. Mas isso aí, quem faz é essa instrução aqui, ó. Vou voltar aqui. É a instrução retfy. Tá aqui, ó. Essa instrução aqui, eu vou falar dela na aula de interrupções, tá? É ela que justamente manipula essa pilha aqui, que a gente vai trabalhar com ela. Um ponto relevante a considerar é que o nosso PIC 16F877A possui uma pilha de 8 níveis, ou seja, 8 endereços. Então, ela pode armazenar no máximo 8 endereços de retorno. E se tiver um nono, um décimo endereço? Aí o endereço mais antigo será perdido. E o compilador vai te dar uma informação. Stack Overflow. O Stack Overflow vai aparecer no resultado da compilação. Se aparecer isso, significa que você está fazendo muitos desvios no seu código, né? O que é um desvio? Você chamar uma função. Quando você chama uma função, você faz um desvio. Se dentro dessa função você chamou uma outra função, opa, mais um desvio. Então já colocou 2 endereços nessa pilha. Se dentro dessa segunda função você chama uma terceira função, opa, terceiro endereço na pilha. O que a gente não pode passar é de 8, tá? Então, portanto, ao se programar, fique atento para não utilizar vários níveis de chamada sucessiva. O máximo é 8. Essa pilha, ela fica, então, numa parte separada, aqui, ó, na memória de programa. É esse destaquezinho em amarelo. Ela tem o nome de stack, que é pilha, né? Então, stack nível 1, 2 até nível 8. É o local para armazenamento dos endereços de retorno quando utilizarmos instruções de desvio para rotinas ou funções, tá? Justamente isso aqui. Isso aqui vai ser abordado com mais detalhes na aula de interrupções. E agora vamos dar uma revisada, né? Então, a parte teórica de memórias específicas termina aqui. Vamos dar uma revisada aí na parte do código-fonte em linguagem C embarcada. Então, todo o código-fonte em linguagem C embarcada, nós temos aqui o bloco principal, tem que ter, né? O bloco principal, que é o void main. Então, ele começa aqui, termina aqui embaixo, né? Pelas chaves de abertura e fechamento desse bloco. Dentro do bloco main, nós temos 2 partes principais do código-fonte, que é o setup do hardware que a gente faz. O que eu faço de setup de hardware? Eu estou aqui, como exemplo, configurando as portas analógicas para digitais, colocando 7 no registrador ADCOM 1, que hoje vocês, acho que, clareou um pouquinho mais a função desses registradores, né? Eu configuro o tris, o port, como 1 byte, ou eu posso configurar como bit, colocando o ponto RX e o 0RX0 aqui para o port também, né? Então, eu posso colocar o nome do registrador, ponto, nome do bit. Isso aí eu configuro o bit. Agora, se eu colocar o nome do registrador, eu configuro o byte. Uma outra parte do bloco main é o loop infinito, né? Laço infinito, loop infinito, né?
laço de repetição, e geralmente a gente usa o while 1, mas vocês sabem que a gente pode utilizar também o for, né? Eu posso escrever assim, ó, for, no lugar do while 1, abro parênteses e coloco assim, ó, ponto e vírgula, duas ponto e vírgula. Isso aqui, ó, abro a chave, fecho a chave. Isso aqui é que nem, isso aqui cria um laço infinito também, o for aqui, tá? E dentro do laço infinito, nós precisamos do laço infinito porque a maioria dos projetos, né, vai precisar, claro, de um laço infinito, porque você quer sempre repetir ações, que nem eu quero testar um botão, eu quero monitorar quando alguém pressionar um botão ou quando um sensor for ativado. Então, eu tenho que estar constantemente executando instruções de teste, que é o if, né? O teste condicional if, ele testa condições, né? Aqui no caso verdadeira, o else é para falsas, né? Condições falsas dele. Então, aqui nós temos um exemplo de teste condicional. Eu posso manipular níveis lógicos dos ports também, né? Aqui no Ion 1, em função dessas condições de teste. Então, tem várias lógicas que no decorrer aí do curso nós estamos implementando aqui, né, dentro desse laço de repetição, desse loop infinito. A parte de hardware também é importante, né, para a gente saber como que eu faço o meu teste, como que eu aciono uma saída. Então, eu tenho para gerar sinais de entrada, uma maneira fácil é trabalhar com um botão, né? Para gerar um sinalzinho de entrada. Uma chavezinha mecânica lá. Então, a ligação dessa chave para sistemas microcontrolados, ela é com resistor de pull-up ou com resistor de pull-down, tá? No slide seguinte. Com o resistor de pull-up, eu coloco um resistor aqui de 10K em série com a minha chave, coloco essa derivação que vai ser ligada lá no microcontrolador. Positivo e negativo. Então, o botão acionado, eu tenho nível 0 nesse pino aqui. Botão desacionado, nível 1. Eu preciso saber disso aqui para fazer o meu teste funcionar do jeito que eu quero, né? Lá no meu código. LEDs, eles geram sinais de saída visual, né? Para a gente conseguir visualizar se eu tenho nível alto ou nível baixo. Então, eu tenho um modo de ligação que se chama catodo comum. Então, os catodos dos LEDs, né? Que é essa barrinha do nosso LED, observem que elas estão ligadas em comum, né? Então, todos os catodos em comum. Por isso que esse é o modo catodo comum. Eu preciso do resistor para limitar a corrente do LED, né? Para ele não queimar. Geralmente, para 5 volts, eu tenho um resistor aí de 330 ohms e para um LED vermelho, né? Cada cor de LED eu posso redimensionar esse resistor, porque cada cor de LED tem uma tensão direta diferente, né? Um VD diferente para cada cor de LED. E se eu quiser ligar o LED, eu coloco o nível 1 no pino. Se eu quiser desligar o LED, eu coloco o nível 0 no respectivo pino. Então, aqui nós temos o botão com pull-up e os LEDs catodo comum. Agora, a gente pode inverter isso aí, ó. Eu posso ter um botão com pull-down e um LED anodo comum. Aí muda a lógica dele, né? Que lógica é essa? Se o botão estiver acionado, eu vou ter nível 1. Se o botão estiver desacionado, eu tenho nível 0, né? Aqui no pino. Observem a inversão, né, do botão com o LED. Eu posso ter o resistor com o botão, né? Aqui, ó. Observem a inversão aqui, ó, em relação ao slide anterior, tá? O resistor de 10K com o botão. O LED, no modo anodo comum, significa que o anodo do LED, que é essa parte aqui, ó, de cima desse LED, eles vão ser ligados todos no VCC. Né? Aqui vai ser o VCC, com mais 5 volts aqui, né?
E o catodo vai ser ligado lá no pino do microcontrolador. Então, quando eu tiver nível 0 naquele pino, o LED vai emitir luz. E quando eu tiver nível 1 no pino, o LED não emite luz, ele fica desligado. Então, depende da ligação, né? Eu ligo o LED com 1 ou ligo com 0. Depende da ligação. O anodo comum, ó, eu ligo o LED com 0, com nível lógico 0. E de projeto, né? Então, vamos começar a entender o projeto de hoje. Tá? O projeto de hoje usa uma função que se chama VDelay. Esse V é de variável, né? Então, a função delay, eu tenho que pôr dentro dos parênteses uma constante. Tipo 100, 200, 300, eu tenho que pôr uma constante aqui. E aí ele gera um delay no código. O VDelay eu posso pôr uma variável. E aí eu manipulo essa variável no meu código, tá? Então o VDelay é a variável que tiver aqui, eu posso manipular ela e aí eu tenho delays variáveis, né? A ideia é essa de se utilizar o VDelay. O que é o VDelay? É uma função pronta do micro C. Quem futuramente utilizar outras IDEs de compilação, pode ser que não tenha o VDelay lá, tenha um outro nome. Ou pode até ser que não tenha, né, uma função com essa característica aí. No micro C é o VDelay. Então, vamos entender uma forma de onda aqui. Então, se eu gerar esse código aqui, ó, olha só esse código aqui. Eu tenho a variável tempo igual a 100. Aí eu tenho a inversão do port D RD0, por causa desse till aqui, né? O till é a função not. E aí eu tenho um VDelay aqui. E dentro dos parênteses do VDelay eu tenho a variável tempo, que é 100. O que vai acontecer com o meu sinal? Eu vou ter 100 milissegundos em nível alto, 100 milissegundos em nível baixo. O período é 200 milissegundos. Então, eu vou ter aqui uma frequência de 5 Hz. Então, é importante esse entendimento aqui, né? Então, esse código, ele vai gerar uma onda quadrada com 100 milissegundos de nível alto e 100 milissegundos de nível baixo. O período é 200 mili. Então, eu tenho uma frequência de 5 Hz. Lembrando que o período é o inverso da frequência. E aí nós temos um exemplo aí que eu vou demonstrar para vocês, tá? Vamos fazer um ajuste automático de frequência agora de uma onda quadrada. É esse aqui o código que a gente vai utilizar, tá? Então aqui nesse código eu estou utilizando o define para trocar os nomes port B.RB0 por B0 e port B.RB1 por B1. Então, eu estou trocando esses nomes aqui no código, né? Que é esses dois ifs aqui, ó. Né? Temos o setup do tris B, ele está configurado como entrada, que é onde está ligado os botões naquele circuito. O tris D está configurado como saída, porque nós temos os LEDs ligados lá nele. Tem uma variável tempo igual a 100. Olha só, quando eu pressiono o B0, vamos dar um zoom aqui. Quando o B0 for igual a zero, é uma comparação isso aqui, né? Quando o nível lógico do B0 for 0, é quando eu pressionei o botão, porque o meu botão está ligado com resistor de pull-up. Olha o que ele faz com a variável tempo. Ele incrementa ela em 100. Se eu pressionar o B1, ele decrementa de 100 unidades a variável tempo e atualiza ela, claro, né? E aqui eu tenho um teste que está limitando a variável tempo. Se a variável tempo for menor que 100,
ele trava ela em 100. Se a variável tempo for maior que 2.000, ele trava ela em 2.000. Ou seja, eu tenho o limite inferior da variável tempo e o limite superior da variável tempo. E olha só, aqui está aquele código anterior, né, que nós só estávamos trabalhando com a variável tempo definida em 100, né? Então, a variável tempo lá estava fixa em 100 no exemplo anterior. Agora, não, eu estou manipulando essa variável tempo aqui. E ele está invertendo o nível lógico do pino RD0. Então, eu estou manipulando agora o VDelay. O delay que eu vou ter aqui, que ele vai poder ser 100 até 2.000. De 100 a 2.000. Então, eu consigo, com isso, manipular a frequência e o período, né, do meu sinal. Né? Aqui eu estou manipulando o período que, por contrapartida, eu tenho a variação da frequência. Né? Vamos ver esse código funcionando? Então, esse código, observem aqui, eu tenho um osciloscópio e tenho o frequencímetro. O que é esse frequencímetro? Onde vocês acham esse frequencímetro no Proteus? Aqui nos instrumentos, ó. Instrumentos. Onde que é o frequencímetro? É esse counter, timer, ó. É esse cara aqui, ó. Ah, mas está escrito aqui que ele é contador e timer? Então, vocês entram aqui na propriedade dele, ó. E ele tem modo de operação. Olha aqui, frequência. Modo de operação em frequência. Aí ele vai te dar o valor da frequência do sinal que ele vai estar recebendo aqui no CLK dele. Vou tirar ele daqui. Vamos pôr para executar esse código aqui. Então, olha aqui, eu vou abrir também o frequencímetro, está aqui, ó. Então, olha só, o osciloscópio ele está me dando a forma de onda do pino RD0. O frequencímetro está me dando a frequência. Se eu quiser, eu posso mudar aqui, ó, o modo dele, ó. Modo para contador. Então, agora ele está fazendo contagem de eventos. Modo de tempo em segundos. Está fazendo contagem de tempo em segundos. Modo time em milissegundos. E clicando de novo aqui, modo frequência. Então, ele está indicando aqui 5 Hz de frequência. O RD0 está piscando aqui, né? Porque ele está ligando e desligando nessa frequência aí. Vamos alterar a frequência. Então, tem o B0. O que o B0 faz? Ele soma 100 na variável delay. Então, olha lá. Observem o período lá do osciloscópio. Já aumentou o período. E a frequência já diminuiu, olha lá. Está entre 1 e 2. Entre 1 e 2 a frequência aqui. Vou pressionar de novo o B0. Mais 100. Aumentou mais lá o período, ó. Conforme eu vou pressionando o B0, o período vai, ó, aumentando. Então, eu estou manipulando a frequência do meu sinal de uma onda quadrada que está sendo gerada ligando e desligando, né? Então, eu estou ligando e desligando. O B1 faz o inverso, ele faz aquele menos 100 do VDelay, né? Olha lá, o B1 ele está diminuindo o tempo, a variável tempo. Então, eu estou diminuindo o meu período. Limitado nesse valor aqui, que é o 100. Né? Então, aqui que eu tenho, né, os 5 Hz, que é até aquele cálculo do slide anterior lá. Eu tenho 200 milissegundos de período aqui, tá? Então, eu estou conseguindo agora gerar uma onda quadrada e controlar a frequência dela. Continuando. Então, olha só, esse é o ponto de partida para um gerador de sinais, tá? O projeto de hoje é o projeto gerador de sinais. Olha só, vamos entender esse projeto aí.
Desenvolver um gerador de sinais de onda quadrada e onda triangular. O gerador de sinais possuirá o controle de frequência por meio da função VDelay. O pino RC0 do PIC 16F877A fornecerá a onda quadrada. A onda triangular será obtida chaveando a onda quadrada para um circuito integrador. Então, características. Onda quadrada e triangular, intervalo de frequência que ele vai trabalhar é de 50 Hz a 478 Hz. Função dos botões, B0 diminui a frequência, B1 aumenta a frequência, B2 troca a forma de onda, quadrada para triangular ou vice-versa. O RC3 controla o relé que vai fazer a troca da forma de onda. Utilizar trava-tecla nos botões para uma melhor precisão. Indicador de frequência. Como nós não estamos ainda utilizando um display de 7 segmentos, a indicação de frequência vai ser por 4 LEDs. Então, se eu tiver a primeira condição, é essa aqui, ó, 1010. 1010, ela indica 50 Hz de frequência. 1001 indica 55. Como é que vocês vão chegar nessas frequências? Ó, já está o VDelay que vocês têm que ter, é esse aqui, ó. Então, se vocês colocarem um VDelay de 1 milissegundo, vocês vão ter uma frequência de 478 Hz. Se vocês colocarem um VDelay de 2 milissegundos, vocês terão 244 Hz de frequência. E assim por diante. O VDelay de 10 mili dá 50 Hz. E os LEDs, eles vão só sinalizar qual é a frequência que você está trabalhando. Agora, vamos entender o circuito. Então, o circuito, ele tem o nosso integrador. Esse integrador, o que ele faz? Ele pega aqui a onda quadrada, aplica um offset, que é esse 2,5 volt aqui, e na saída dele eu vou ter a onda triangular. Ah, mas o que é esse circuito integrador? Esse circuito integrador, pessoal, quem está fazendo Elo 1, que eu acho que a maioria de vocês de Micro 1 estão fazendo, né? Elo 1, vocês ainda vão aprender essa teoria do integrador, tá? Por enquanto, vocês vão ter que acreditar que esse circuito aqui, quando eu tenho uma constante na minha entrada aqui, uma constante positiva, ele cria uma rampa positiva. Uma constante negativa, ele cria uma rampa decrescente, né? Uma rampa crescente e uma rampa decrescente. É a função integral da onda quadrada, né? Então, a integral da onda quadrada é a onda triangular. Esse circuito que integra. Ele faz a integração da nossa onda quadrada e eu vou ter como resultado aqui a onda triangular. Como é que eu faço a seleção da onda quadrada para a triangular? Eu tenho que ter um relé, tá? Se eu usar alguma porta lógica, eu não vou conseguir ter a forma de onda triangular, por isso que eu tenho que usar uma chave mecânica aqui. O RC0 eu tenho direto a onda quadrada. A onda triangular, olha só, ela está ligada aqui na saída do integrador. E o output é onde eu vou ter o meu osciloscópio, ele vai indicar, né, se eu tenho a onda quadrada ou a onda triangular. Pelo osciloscópio vai ser possível essa visualização. Temos o frequencímetro também para indicar a frequência, tanto da onda quadrada quanto da onda triangular aqui. E temos aqueles 4 LEDs que vão indicar, ó, as frequências em função do liga e desliga desses LEDs aqui. Seguindo essas combinações aqui, eu vou ter essas informações de frequência. E temos 3 botões aqui, ó, o B0, a frequência diminui, o B1 a frequência aumenta e o B2 aumenta a forma de onda. Eu escolho a forma de onda, né? Então, esse é o circuito do nosso gerador de sinais básico aí. Aqui tem o detalhe do nosso circuito integrador.
Inclusive, eu tenho uma resposta em frequência dele, tá? Ela é dada, né, aqui por 1/2πRP vezes o C dele. Para um sinal ó, na entrada, com uma frequência muito acima da frequência de corte dele, teremos na saída sua integral. Então, eu preciso regular essa frequência de corte para ele integrar. Né? Então, eu tenho um cálculo aqui, mas usem os valores que nós já estamos com ele aqui. Esses cálculos aqui vocês ainda vão aprender nas aulas de eletrônica 1. Tá? Então, eu vou ter ó, para uma onda quadrada, uma onda triangular na saída desse circuito integrador. Temos que montar aquela fontezinha simétrica aqui, ó, para fazer a alimentação do amplificador operacional 741. Aqui eu tenho o seletor de forma de onda, que vai ser um relé, tá? Então, lembrando que o relé, ele está sendo acionado a bobina dele por um transistor, que eu estou usando aqui o TIP 31. O TIP 31, ele está trabalhando como chave, com esse resistor de 1K aqui, e o RC3 que está comandando ele aqui, tá? Então, ele trabalha com saturação e corte, o TIP 31. Ele é um transistor NPN, ele faz controle de correntes até 1 ampere. Temos um diodinho aqui por causa daquele efeito que a bobina do relé armazena um campo eletromagnético. Quando eu desligo essa bobina, o campo fica armazenado aqui. Eu descarrego o campo com esse diodo em antiparalelo, evitando a queima de um transistor. O transistor que está fazendo o chaveamento. E temos um LED aqui que está sinalizando se o relé está acionado ou não. Olá, não podemos utilizar chaves digitais, pois a nossa onda triangular ela seria filtrada, tá? Então, se a gente montasse uma chave digital aqui, a nossa onda triangular eu ia filtrar ela, né? Não ia ter mais o sinal de onda triangular. A parte de indicação são os LEDs, né? 4 LEDs vão indicar aqui a frequência. Temos um questionário aí, mas é um questionário utilizado para estudo apenas, para vocês. Referências. Vamos fazer uma demonstração desse projeto aí, ó. Então, o projeto do gerador de sinais, ele está aqui. Vamos iniciar aqui a simulação. Deixa eu atualizar aqui o nosso osciloscópio. Ó, osciloscópio atualizado com a forma de onda quadrada. Frequência 50 Hz. Observem a combinação dos LEDs. 1, 0, 1, 0. Ó, 1, 0, 1, 0 é 50 Hz. Vamos já fazer um teste do nosso integrador aqui. Ó. O B2, ele muda a forma de onda. Então, vou pressionar aqui o B2. Olha lá, observem que ele ligou o nosso relé e eu tenho aqui agora a onda triangular na saída. Está aqui a nossa onda triangular. Pressiono o B2 novamente, onda quadrada. Pressiono o B2, onda triangular. O ganho dessa onda triangular. Claro, pessoal, que esse circuito aqui é um circuito básico aí, tá? Esse projeto do integrador, eu preciso fazer um controle automático de ganho aqui. Então, para não ficar o circuito mais complexo, esse controle automático de ganho não foi feito, tá? É um circuito básico de gerador de sinais, só que ele precisa ter melhoras. Então, quem futuramente tiver ideia de quiser trabalhar com instrumentação, né, a nível de projetos, então, claro que não vai ficar só nisso aí, né, o nosso gerador, né, uma que a ideia é ter mais formas de onda, pelo menos uma onda senoidal aí também, né. Vamos trabalhar agora com a frequência, vamos mudar aqui a frequência, ó, aumentei a frequência, foi para 55, aumentei de novo, Então, observem que o ganho está alterando aí do nosso, né, da nossa forma de onda aqui, ó.
triangular, porque a frequência está aumentando. Isso aí são efeitos físicos que vocês vão aprender também nas aulas de Elo 1. Eu estou aumentando aqui a frequência, deixa eu mudar aqui a base de tempo. Então, olha só, estamos em 244, já estamos quase, estamos na combinação 0010, mais uma aqui, vai para a última combinação, que é 478 Hz de frequência aqui, 478, 480, tá entre esses valores aí. Se eu quiser mudar a forma de onda, B2, ele vai lá para a nossa ondinha quadrada, foi para a onda quadrada. Vou agora diminuir a frequência, diminuindo a frequência. Observem o osciloscópio aí na forma de onda. Então estamos alterando aqui a frequência aí desse nosso sinal, né? Então, B0 e B1 eu tenho o incremento e o decremento da frequência, e o B2 eu altero formas de onda aí. Então, eu acho que é um projeto bem interessante aí, quem realmente está gostando, né, dessa parte de sistemas microcontrolados aí, para trabalhar e pensar em projetos futuros também, tá? Então, a ideia também desses projetos que eu passo para vocês, nas aulas aí de microcontroladores, também tem esse objetivo aí, trazer ideias aí para vocês de desenvolvimento de projetos aí futuros.